Oi, crianças! Como eu disse para vocês que eu iria voltar para a gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, porque nós estamos em setembro, né, que é o mês da Bíblia. No início, gente, Deus falava diretamente com as pessoas. Ele falava com Moisés, com Adão e Eva, com Isaac. Aí, lá com Moisés, depois de muita conversa, ele deu para Moisés as tábuas de pedra com os 10 mandamentos das leis de Deus, né? E esses 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Olha aqui a figura que eu imprimi para mostrar para vocês. Moisés segurando as tábuas de Moisés com os 10 mandamentos. E aí Deus ordenou a Moisés que escrevesse a história, contasse, né? Escrevesse uma história contando o que estava acontecendo ali, né? Antigamente, ele falou, olha, escreva a história, já que ninguém podia ver a face de Deus, né? Eles não podiam ver a face de Deus. Então, Moisés escreveu a história, começou a escrever a história, né? Antigamente, eles usavam a pedra, como eu já mostrei aqui. Esses mandamentos aqui foram escritos com a própria mão de Deus e entregue a Moisés. E aí, depois, eles usavam a pedra para escrever, as pessoas usavam a pedra, as pessoas usavam a madeira para escrever. Depois eles começaram a usar pergaminhos, eram mais ou menos assim os pergaminhos, que era feito de couro de ovelha, de algum outro animal, eles colocavam para secar, depois pegavam tinta e uma pena e escreviam, né? E assim eles foram escrevendo a Bíblia. E depois eles começaram a utilizar também o papiro, que era feito de uma planta. Eles usavam, deixavam secar e aí fazia. E daí originou-se, né, o papel, a forma que a gente o conhece hoje, usa para imprimir as coisas, para desenhar, né? Então, dessa forma que iniciou lá muito tempo atrás a escrever as Sagradas Escrituras, né? A Bíblia. Só depois de muito tempo, um homem alemão chamado Johannes Gutenberg, ele era um inventor, ele inventou a imprensa e ele fez a primeira Bíblia. A primeira Bíblia foi impressa por Johannes Gutenberg. Mas o que é a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada e registrada numa coleção de livros, escrito durante muitos e muitos séculos. Vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Pois é, ela é o livro mais lido do mundo, né? A Bíblia, ela tem duas naturezas. Natureza humana, porque ela foi escrita por homens, e a natureza divina, porque ela foi escrita através do Divino Espírito Santo, né? Ele ordenava e as pessoas iam escrevendo a Bíblia. Ela foi inspirada pelo próprio Deus, mas ela foi escrita por mãos humanas. A palavra Bíblia, ela significa livro e ela tem origem grega. É interessante notar que esse termo é aplicado e transmite um sentido muito especial. Ele indica que entre milhões de livros, né, que existem, apenas a Bíblia pode ser chamada de o livro. Não é interessante isso? Muito interessante, né? Antes, né, de ser chamado de Bíblia, o termo mais utilizado para falar dessa coleção de livros
era as Sagradas Escrituras, né? As pessoas lá antigamente não falavam Bíblia igual a gente fala, falavam as Sagradas Escrituras, né? E ela foi escrita há muito tempo atrás. A gente pesquisa, a gente encontra datas de 1500 a 2000, mas se ela fala do início de tudo, da criação do mundo, então foi muito antes disso, né? A gente acaba que pensa assim. Vocês sabiam quantos livros forma a Bíblia? Eu vou falar para vocês. Quem tem uma Bíblia em casa tem uma mini biblioteca, porque ela tem 66 livros, né? Porque ela relata, ele está dividido em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi antes de Jesus e o Novo Testamento depois de Jesus, né? O Antigo Testamento, ele tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, né? Então, olha, a Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus. Tudo que está registrado na Bíblia é obra do Espírito Santo. Isso significa o quê? Que não há uma parte mais inspirada ou menos inspirada, né? Toda a Bíblia foi inspirada por nosso Deus. Muito interessante, não é, gente? Por isso, a Bíblia é o quê? É a voz de Deus falando com a gente. Não é legal? Quando a gente está precisando de ajuda, quando nosso coraçãozinho está cheio de qualquer sentimento que seja, sempre a Bíblia terá uma palavra para nos dizer. Sabia disso? Se ela é uma, sabe assim, a Bíblia para nós ela é como uma carta de amor de Deus para nós. Ele nos fala o quanto nós somos importantes para ele e o quanto ele nos ama. Olha, eu tô com essa estrela aqui na cabeça, toda brilhosa, para dizer para vocês que a Bíblia também, ela ilumina o nosso caminho. Ela é assim, ela clareia, ela ilumina o nosso caminho. Sempre que a gente tiver com alguma dúvida, a gente pega a Bíblia, conversa com Deus e através da Bíblia ele nos indica o melhor caminho. Ele abre o caminho para a gente, ele ilumina o caminho para a gente, né? Porque criança também fica com o coraçãozinho apertado, né? Então vamos ver um pouquinho do que a Bíblia nos fala quando, por exemplo, nós estamos com dor, com tristeza, nosso coraçãozinho triste e nosso coraçãozinho choroso. Quando nós estamos tristes e chorando, vamos ver o que a Bíblia nos fala? Lá em Mateus, ela nos fala assim, ó, Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lá também em Apocalipse, Deus nos fala, ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e já não haverá mais morte, nem luto, nem gritos e nem dor. Então, quando estamos com todos esses sentimentos ruins, olha quanta coisa linda Deus nos fala, não é verdade? E também, quando nós estamos ansiosos, preocupados, aflitos, ele nos diz, olha, escuta o que está escrito na Bíblia, lá no livro de Filipenses 4, versículo 6. Quando a gente está com esses sentimentos ruins, ó, de tristeza, de ansiedade, preocupados, aflitos, né? Porque criança também fica aflita, fica ansiosa, preocupada. E ele nos fala assim, ó, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante oração, as súplicas e as ações de graça. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Jesus Cristo.
Que lindo, né? Também lá no livro de Salmos, ele nos diz assim, ó: angústia e opressão me atingiram. Teus mandamentos são minhas delícias. Quer dizer que os mandamentos, obedecer a Deus, não cometer pecados, não teimar com os papais, com as mamães, amar as pessoas e seguir todas as outras leis de Deus, vai transformar nossas preocupações e ansiedade em fé e alegria. Olha que legal. Mas, e se a gente tiver, assim, com medo? Ai, que medo! Quando eu estou com medo, Deus nos diz, lá em Salmo 56, ele diz assim, ó, entre outras coisas, ele nos diz assim: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nesse Deus eu confio, meus inimigos recuarão quando eu te invocar. Que lindo, né? Lá em Isaías também ele diz assim, ó: nada temas, porque eu estou contigo, eu te fortaleço e venho em teu socorro. Que mensagem mais linda, né? E como ela nos acalma, né? Eu te fortaleço e eu venho em teu socorro. Isso, Deus diz isso para quando você estiver com medo. Mas e quando eu estiver com raiva, amargurado, triste? Sabe o que Deus nos diz? Lá em Efésios 4, versículo 31, ele nos diz assim, ó: abandone toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia. Lá em Tiago, ele também diz assim, ó: porque a ira do homem não produz o que Deus aprova. Temos que ter muito cuidado com a raiva, com o ódio. A Bíblia ela está nos ensinando que Deus não aprova esses sentimentos. Ele não quer esse sentimento de raiva e ódio dentro do nosso coração, porque eles nos fazem muito mal e entristecem Deus. É verdade. Mas e o que a Bíblia nos diz quando estamos felizes? Nossa, que legal! Lá no Salmos, capítulo 128, versículo 1, ele nos diz assim, ó: felizes o que temem a Deus e anda nos seus caminhos. Lá em Mateus 13:44 está escrito: o reino do céu é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai e vende todos os seus bens e compra esse campo. Quer dizer que quem encontra Deus fica tão feliz que é capaz de abrir mão de tudo, né? Viram, crianças, quanta luz, quanto amor, quantas palavras bonitas a Bíblia nos fala. E tem muito mais aqui, ó. A Bíblia, ela é cheia de histórias. Tem muitas e muitas histórias. E ela sempre terá algo bom para nos dizer. Então, vocês precisam aprender a buscar a Bíblia sempre que vocês estiverem com alguma preocupação, ou quando vocês estiverem felizes ou tristes, independente do sentimento, a Bíblia vai estar sempre, ela vai ter sempre uma palavra bonita, uma palavra amiga para vocês. Ela terá sempre algo para nos dizer, porque ela é a palavra viva, é a forma que Deus fala com a gente. E dessa forma, ela cura, ela restaura nossas forças, ela nos protege de todo mal e ela nos dá a alegria de viver. Em outro momento, eu virei contar para vocês alguma história aqui da Bíblia, porque é muito interessante. Então, peço ao papai, a mamãe, o irmãozinho mais velho, né, para que eles leiam para você a Bíblia, sabe? Porque na Bíblia a gente pode aprender, sabe o quê? A gente aprende
tudo que a gente quiser saber sobre Deus, sobre o mundo, sobre o amor, felicidade, amizade, educação, bondade. Tudo está aonde? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é luz para a sua vida, luz para o seu caminho. Ela diz tudo que você precisa saber. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus coleguinhas. Se Deus quiser, logo, logo eu volto para contar uma história bíblica para vocês, tá bom? E um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e de todas as crianças do mundo, sempre amigos. Tchau!